Vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto, saindo até um pouco do tema eleições, porque eu acho que é o que está todo mundo conversando hoje, já faz alguns dias que é uma preocupação sobre isso. No começo do ano, nós colocamos que um dos triggers possíveis para alguma correção no mercado que vem numa longa tendência de alta aqui fora, né, seria algum desarranjo mais sério na China. Sim. A gente está vendo um desarranjo na China há mais tempo. E o pessoal está falando muito da Evergrande, que é a construtora hiperendividada, né? Que é um player central que pode gerar algum problema sistêmico. Mas a verdade é que há uma desconfiança com a China crescente, não por conta da Evergrande, mas por conta da postura do próprio regime, né, do Partido Comunista Chinês, assumindo uma postura até anti-mercado, já há bastante tempo, que derrubou as empresas de tecnologia chinesas, o que gerou aí uma aversão dos investidores globais em relação à China. Até o George Soros passou a brigar lá com o Xi Jinping. E a gente está vendo agora esse problema com a Evergrande, né, que tem uma dívida de 300 bilhões e há discussão se o regime vai deixar a Evergrande quebrar e vai salvar o resto, ou vai salvar a própria Evergrande, enfim. Isso está gerando aí ondas de choque no mercado, mas eu acho que isso já vem de um problema composto, né, muito mais sério por conta dessas posturas do regime. Como é que vocês estão vendo a China? Esse problema ele vai aumentar, vai disseminar? E qual é o impacto no Brasil e no resto do mundo? Porque o Brasil hoje depende muito da China, né? A gente está falando de minério de ferro, por exemplo, que tem tudo a ver com essa questão. E até mesmo para a questão eleitoral, porque uma crise agora mudaria bastante o jogo eleitoral. Então, Sim. como é que vocês estão vendo essa situação? Eu acho que dá para separar em dois tópicos. Uma desaceleração natural, pela qual a China vem passando desde o final do ano 2010, mais ou menos, né? E o outro que é como a diminuição eventual de gastos em infraestrutura podem afetar a economia brasileira de maneira mais ampla, tá? A China vem naturalmente agora desacelerando, seja por conta do efeito base, né? Porque cresceu bastante, teve um carrego bastante considerável no final do ano passado, e agora a parte de consumo de bens tem puxado. Quando a gente abre os componentes da demanda, ou seja, do PIB chinês, a gente nota, sim, que está havendo uma desaceleração, principalmente puxada por consumo das famílias. Quando a gente olha a parte de fixed investment, ou seja, investimentos fixos em infraestrutura, a desaceleração não é ainda tão drástica quanto o headline, ou seja, o número fechado, faz crer. Tá? Isso é uma coisa. Em relação à Evergrande em particular e em relação ao setor imobiliário em geral na China, eu acho que é interessante trazer alguns números para colocar as coisas em perspectiva. O mercado imobiliário na China é bastante fragmentado. Sim. Tá? Evergrande, embora seja a segunda maior incorporadora, ela detém 4% do mercado imobiliário na China. Então, vejam, 4% se trata da segunda maior, não parece algo extraordinário. Além disso, a participação, a alocação de riqueza das famílias chinesas no mercado imobiliário é muito grande. Não existe uma diversificação como nos Estados Unidos, por exemplo. Só para ter uma ideia, parte da população chinesa que investe direto em real estate na China é 70%, 75%, nos Estados Unidos é 30%. Então, é muito dinheiro da população chinesa investindo no mercado imobiliário. Um amigo meu chinês fala que o chinês poupa em imóveis. Ações é para especular. Essa é a cabeça do chinês. Né? Nós... Exato. Mais um dado interessante, porque a gente está construindo uma narrativa aqui, tá? Um cenário para a gente desenvolver algumas teses. Ano que vem tem o 20º aniversário do Partido Comunista Chinês, né? E o Xi Jinping, ele não tem dado mostras de que ele quer sair do governo, né? Então, dito isso, nos parece, eu acredito, muito drástica essa realização que o mercado tem precificado. É muito difícil o governo chinês não interferir no mercado imobiliário na China, tá? Dado esse cenário, a alocação de riqueza extraordinária das famílias. A Evergrande, alguns outros dados, tem mais de 1 milhão de imóveis por entregar. 1 milhão, acho que é difícil precisar, porque é a China também, mas é entre 1 milhão e 200 e 1 milhão e 700 imóveis que ela vendeu, recebeu ou está recebendo e está no chão, a obra nem começou a andar.
já está havendo uma desaceleração de originação de crédito imobiliário na China desde o começo do ano. Parece que o mercado dormiu e acordou hoje, então parece que teve uma realização muito profunda. Essa incorporação de percepção de risco foi muito drástica e imediata. Antes da gente entrar aqui, eu estava olhando quanto estava negociado o bonde para 2023 e 26 23 e 25 da Evergrande, a 26 centavos. Então, assim, eu acho que tem duas coisas. Uma é a Evergrande, que dificilmente vai conseguir endereçar a questão da sua dívida, e outra que é o setor imobiliário chinês, né? Então, eu acho que é importante trazer esses dados e colocar em perspectiva com a capacidade do governo chinês permitir que o setor quebre. Sim. Acho que mas é que nesse ponto eu vejo o problema dessa perda de confiança do mercado em relação ao regime. Então, acho que esse problema não seria tão grave, não fosse outras medidas que foram tomadas, porque daqui para frente parece que a mensagem do Partido Comunista Chinês nós já passamos pela fase de precisar de muito investimento externo e agora a gente não está muito aí preocupado com o que o mercado vai achar, com os investidores externos, se eles vão gostar ou não de certas medidas que nós vamos tomar. E isso acaba acelerando esse processo de saída de investimento na China. Não parece isso para vocês? Parece, mas pensando no case de Evergrande, nos impactos, aqui pensando mais Vale, tá? Ou empresa de commodity, nos parece que vai ser não vai ser o whatever it takes do partido, mas ele vai tentar fazer uma descompressão dessa quebra da Evergrande bem tranquila. Agora, sobre investimentos em portfólio mesmo, pensando em empresas chinesas, nos parece que o mercado vai continuar aí bastante receoso, tentando entender um pouco qual é a visibilidade e até onde o Partido Comunista Chinês ele vai querer ir, né? Então, nos parece que está um pouco mais nítido agora que o partido ele não deseja mais que essas empresas de tecnologia que eles chamam de soft commodities, né? TikTok, Didi, o próprio Alibaba, eles dragaram muito capital chinês. Sim. Eles parece que eles querem forçar o investimento produtivo na China, seja de terceiros ou do próprio chinês, e para coisas mais que eles consideram mais úteis para o longo prazo. Então, hardware, software, carro elétrico. Então, eu acho que o mercado vai esperar para ver quão mais longe vai o Partido Comunista Chinês. Eu não acho que tem uma volta... Então, a tese de vocês é que esse tipo de coisa pode afetar o mercado, mas não afeta o consumo e nem mesmo o crescimento do mercado imobiliário no longo prazo, que é isso que efetivamente vai afetar mais a economia brasileira, né? Então vocês não acreditam que esse seja um trigger, por exemplo, uma crise sistêmica na China que coloque em risco aí o crescimento chinês por um prazo um pouco maior? É isso, basicamente. Sistêmico parece algo muito drástico, acho que no nosso entendimento. O Bruno ainda hoje pela manhã, ele falava da urbanização da China. Quantos por cento hoje é rural ainda na China? Entre 60% da China hoje ainda é rural, países desenvolvidos é 80% e 85%, então ainda, sem contar o que tem de demanda reprimida. Sim. Existe ainda na China uma demanda por metros quadrados de apartamentos ou de casas que é bastante relevante, tá? Então, não é mais tão forte como foi nos anos 2000, mas ainda assim é relevante, e a oferta de minério de ferro, não existe mais tanta oferta disponível para se extrair, né? Então, a oferta de minério de ferro é mais ou menos constante, a Vale vai aumentar um pouco, a Rio Tinto aumenta um pouco, mas não tem grandes reservas exploráveis ainda. Tem alguma coisa na Índia, mas a Índia tem problemas de infraestrutura. Se a gente acha que a gente tem problemas de infraestrutura, a Índia tem muito mais. Então, eu acho que tem uma demanda ainda relevante por minério de ferro e tem uma oferta que está chegando ali mais ou menos não é no topo, mas com rendimentos cada vez decrescentes. Então, eu não acho que essa crise da Evergrande desencadeie uma reação sistêmica tão forte na China, tá?
Eu acho que vai sofrer, o Partido Comunista Chinês vai deixar dar uma sofrida, né? Porque ele não quer ser o salvador do multimilionário, mas medidas serão adotadas para ser uma saída tranquila. Obviamente, os responsáveis pela Evergrande vão sofrer a mão pesada do partido, mas a economia... Então, não seria uma comparação correta Evergrande com uma Lehman Brothers da vida? Não. Que muita gente no mercado está fazendo. Não nos parece. Agora... A questão de... Uma coisa é soar coerente para a população com a tese e com o objetivo do Xi Jinping, que é de common prosperity, né, que é prosperidade comum. Nesse sentido, ele não pode resgatar a Evergrande, né, dar dinheiro para multibilionários chineses. Mas outra coisa é a população que não recebeu seu imóvel e que provavelmente vai ter a sua riqueza uma perda de valor extraordinária se eles deixarem que algumas leis do mercado atuem por lá, né? Então, são duas coisas, né, diferentes. Em relação também ao mercado de ferro e tudo mais, embora o estoque esteja aumentando, tá, vale dizer que o spread entre o aço e o ferro segue abrindo. Que, embora tenha havido uma limitação da produção siderúrgica, o aumento desse spread provavelmente é um sinal de que ainda está havendo demanda por aço na China. Tá? Então, são alguns dados. É muito difícil a leitura, porque algumas leis do mercado não são atendidas e lá, em particular, menos ainda. Né? Mas a gente vê com alguma cautela essa precificação muito drástica. Tá? Não que não seja um problema, claro. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.